Murilo? Muito bem, meus amigos. Hoje na nossa designação de hoje, nós vamos ter a oportunidade de estudar aqui um discurso querido na Conferência Geral de outubro de 2021 pelo elder Eric W. Kopiski, dos 70. E nesse discurso, o tema desse discurso é ele compartilhou sobre a necessidade da gente falar sobre ansiedade, tá bom? Sobre o tópico, sobre o assunto de ansiedade. E nós vamos ter a oportunidade agora de debater alguns tópicos, né? Algumas partes importantes desse discurso. Então, vocês podem ficar bastante à vontade aí para compartilhar seus pensamentos aí, sentimentos que tiverem ao longo da aula, tá bom? Logo no início do discurso, ele compartilha uma declaração aqui, queria mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui, acho que vocês já estão vendo agora. Andréia, você pode ler para nós? Andréia? Oi, tô aqui, que eu tô fazendo comida pra menina aqui. Eita, desculpa, você consegue ler? Oi, tranquilo, eu consigo. Embora nossa família tenha desfrutado de ricas bênçãos, enquanto trilha alegremente o caminho do convênio, também temos nos deparado com altas montanhas a serem escaladas. Gostaria de compartilhar algumas experiências muito pessoais relacionadas à doença emocional, o que inclui a depressão clínica, ansiedade severa, o transtorno bipolar, o TDAH e até mesmo a combinação de todas essas coisas. Compartilho essas delicadas experiências com a aprovação das pessoas envolvidas. Obrigado, Andréia. E ao longo do discurso, ele vai compartilhar algumas experiências, né? A gente vai ver algumas aqui. Mas ele compartilha ali que esses desafios de saúde emocional, eles são comparados aí a altas montanhas, né, a serem escaladas, né? E aí ele cita aqui a depressão, ansiedade, transtorno bipolar e até pessoas que têm uma combinação desses desafios, né? E aí, meus amigos, eu queria saber de vocês, na sua opinião, por que a ansiedade e outros desafios emocionais, como ele citou aí, pode ser comparados a altas montanhas a serem escaladas, na opinião de vocês? Posso falar? Eu acho que isso pode se tornar um desafio para nós, porque pode até prejudicar a gente como pessoa em si, sabe? A gente pode, às vezes, não saber o que fazer, às vezes, porque tipo, a gente não escolhe as coisas, né? Com esses tipos de doenças. Então, eu acho que às vezes a gente pode até se sentir inadequado, ou se sentir meio defeituoso, ou se sentir mal por ter essas coisas. E isso se torna até uma dificuldade, uma montanha para a gente escalar e a ser desafiado na gente, sabe? Interessante, Murilo. Às vezes a gente pode pensar que há algum problema conosco, né? A gente tem, como você falou, né? A gente pode pensar que tem algum defeito, né? Que a gente tem algum defeito, né? E a gente pode acabar perdendo o amor próprio, né? Devido a esses desafios. Obrigado, Murilo. E aí isso pode ser uma montanha a ser escalada. Alguém tem algum outro pensamento a mais? Queira compartilhar? Beleza. Oi, Jorge.
Algo que é bem interessante com essa doença, ela atinge principalmente nosso meio social, né? Que Hum, algo que acontece que a gente pode ter nossa comunicação social, como vamos poder entrar no mercado de trabalho, como vamos interagir em grupo, em escola, faculdade, como vamos agir em família, até dentro da igreja em si. Às vezes, para quem tem TDAH, é, tipo, um pouco de prioridade, às vezes é difícil dar uma aula dentro do evangelho, dentro da igreja, né? Como vai se concentrar naquela aula, como vai se concentrar em tudo. Então, eu sei que o Espírito Santo ele tá aqui para nos ajudar, né? O Espírito Santo ele vai nos guiar, ele vai ser nosso guia no meio dessas nossas dificuldades. Isso eu tenho absoluta certeza, sabe? Que saber que, mas tem nossa dificuldade. Cada um tem, quando eu falo, sim, cada um sabe carregar a sua cruz, mas sabemos que isso pode interferir em vários meios, principalmente na igreja, como no nosso meio tipo de trabalho, eu acho, assim. legal, Jorge, muito bom, né? Isso pode ser uma montanha alta, né? Quando, na vida profissional, na vida acadêmica, no serviço na igreja, né? Com os nossos responsabilidades na igreja, às vezes pode ser alguns fatores limitantes que vão influenciar algumas áreas da nossa vida, né? E aí, constantemente, a gente vive nesse sentimento de que a gente está escalando uma montanha, né? Nossa vida cada dia é uma montanha a ser escalada, né? Mas é importante a gente lembrar que nós não precisamos escalar essa montanha sozinhos, né? O Senhor não promete que vai remover a montanha nessa vida, mas Ele promete que Ele pode escalar a montanha junto conosco, né? Obrigado, Jorge. Obrigado por lembrar disso. Continuando aqui, depois de compartilhar essa introdução, ele compartilha aqui uma experiência algumas impressões que ele teve durante o chamado dele, né? Como 70. Você pode ler, Jorge, para nós, essa parte? Jorge, não escuta? Tá. Opa. Tá me ouvindo? Agora sim. Durante meu ministério, deparei-me com centenas de pessoas e famílias em situações semelhantes. Às vezes me pergunto se a doença soladora que cobriram a terra. Conforme lemos na Escritura, podemos também abranger as doenças emocionais. Isso acontece no mundo todo. Abrange os continentes e culturas e afeta todos os tipos de pessoas, jovens, velhos, ricos e pobres. Os membros da igreja não são uma exceção. Obrigado, Jorge. Interessante ele compartilhar isso, né? Ele, como 70, ele visita muitos lugares do mundo, né? E ele até relacionou isso que ele falou com essa escritura de Doutrina e Convênios, na seção 45, versículo 31, que diz que haverá homens nessa geração que não passarão até que vejam uma praga terrível, pois uma doença desoladora cobrirá a terra. E aí ele até fala, né, ele até se pergunta, né? Nossa, será que essa doença desoladora pode ser as doenças emocionais? Porque elas estão em toda parte, né? Abrange todos os continentes, todos os tipos de cultura, todos os tipos de pessoas, as pessoas de vários tipos de idade, e os membros da igreja não são uma exceção. Às vezes a gente pode pensar assim, ah, nossa, às vezes é falta de fé, falta de Deus, ou a pessoa está fraca espiritualmente, mas não, até os membros fiéis, membros obedientes, que guardam os mandamentos, eles não são uma exceção de passar por esses tipos de desafios, né? Então, a gente pode se deparar com esse desafio. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? Ah, agora aqui ele vai falar uma coisa importante sobre o Salvador Jesus Cristo, tá bom? E aí a gente vai fazer uma atividade aqui. Jaque, você pode ler para nós? Jaqueline? Opa. Posso. Ao mesmo tempo,
Nossa doutrina nos ensina a nos esforçar para nos tornarmos como Jesus Cristo e nos aperfeiçoarmos nele. As crianças cantam: Eu quero ser como Cristo. Desejamos ser perfeitos, assim como nosso Pai Celestial e Jesus Cristo são perfeitos. Uma vez que a doença emocional pode interferir em nossa percepção de perfeição, ela costuma ser vista como um tabu. Como resultado, há muita incompreensão, muito sofrimento em silêncio e muito desespero. Muitas pessoas sentindo-se sobrecarregadas por não alcançarem certos padrões. Acreditam erroneamente que elas não têm lugar na igreja. Obrigado, Jaque. Então, olha só, às vezes, algumas pessoas, devido a esse desafio, podem pensar que elas não têm um lugar na igreja, elas podem se sentir sobrecarregadas por não alcançar certos padrões, podem se sentir envergonhadas por por falar desse assunto, por ter que compartilhar isso com alguém, com um líder, com um bispo, tem vergonha disso, né? E às vezes as pessoas, alguns membros podem se perguntar isso, ó, fazer perguntas assim, ó, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu vou conseguir alcançar certo padrão, mesmo que eu não esteja conseguindo agora? E esses pensamentos em excesso podem ser muito depreciativos e levar a termos essa ansiedade, né, em excesso que vai nos fazer mal. Então, eu queria perguntar para vocês, o que que a gente precisa entender para que esses pensamentos e esse padrão ali de eu quero ser como Cristo, esse padrão que é esperado de mim pelo Salvador Jesus Cristo, não me traga uma ansiedade excessiva. O que que vocês acham? O que que a gente precisa entender para que esses pensamentos, esse tipo de perguntas que estão aqui, e esse padrão esperado, elevado, não me traga uma ansiedade excessiva, não me deixe sobrecarregado? O que vocês acham? Qual é a pergunta mesmo, Fábio? O que que vocês acham que a gente precisa entender como membros da igreja para que esses pensamentos aqui, essas perguntas, será que sou bom o suficiente? Será que eu vou conseguir alcançar certo padrão? Não me traga uma ansiedade excessiva, não me sobrecarregue, não me faça pensar que eu não tenho um lugar na igreja. Barbosa, Pois não. eu lembro que. Agora eu lembrei uma situação da minha mãe. Logo quando ela entrou na igreja, na época tinha o princípio do evangelho, e num domingo antes falaram que ela ia fazer oração no outro domingo, certo? E ela conta que ela passou a semana todinha escrevendo a oração dela, como seria. Porque ela queria uma oração perfeita, pra conversar com o Pai Celestial, desse jeito que ela fala. E passou a semana todinha lendo, reescrevendo, falando com meu pai, como seria a oração dela. Tipo assim, treinando, como fosse o discurso, mas era uma oração, né? Eu sei que era uma conversa com o Pai Celestial. E lembra que ela fala que quando chegou minutos antes da oração, ela perdeu o papel, né? E ela falou assim, mesmo sabendo já decorada a oração, o desespero, a ansiedade dela foi muito maior do que aquilo. E antes dela fazer uma oração, ela orou pra ela mesma, pedindo pra Celestial ajuda, de procurar. Ela falou assim que ela pediu pra ele colocar palavras na boca dela, porque ela tava com muito medo de errar, né? E eu lembro que ela conta que quando ela foi fazer a oração, ela falou que não lembra exatamente o que foi que ela falou. Porque ela fala que o Espírito Santo foi tão forte naquele momento que, que ela falou assim que quando ela tentou, quando ela foi humilde ao Pai Celestial e reconheceu que não existe oração perfeita.
É apenas uma conversa entre a gente e nosso Pai Celestial. E deu tudo certo para ela, sabe? Um pequeno detalhe como uma oração, como às vezes um discurso, como uma aula, às vezes a gente quer uma aula perfeita. Mas sabe quem primeiro que precisa se agradar? Às vezes a gente pensa muito no membro. Será que aquele membro de anos da igreja que é professor, que tenho ele como exemplo, será que ele vai gostar da minha aula? Mas temos que entender que quem tem que gostar dessa aula é o Pai Celestial. É o Espírito Santo vai nos guiar, que é nosso maior professor naquele momento. E Jesus Cristo, que é nosso maior exemplo, sabe? Eu penso muito assim, porque eu tenho um problema com eu tenho dislexia. E às vezes minha dicção também às vezes não me ajuda. E às vezes eu tenho muito medo também de errar. Mas saber que sempre eu oro para Celestial, para me acalmar durante meu discurso, aula ou qualquer algo assim. Legal, poxa, é um excelente exemplo, Georgia, né? O exemplo da sua mãe. A gente precisa lembrar disso, né? Que a gente não vai fazer tudo perfeito sempre, né? Na verdade, a gente tem esse mandamento de ser perfeito como o Senhor, mas a gente não vai conseguir ser perfeito ainda nessa vida, né? Então vai precisar, a gente vai falhar às vezes, nem tudo vai sair perfeito, mas ainda assim a gente tem que continuar se esforçando, continuar trabalhando, continuar fazendo o nosso melhor, continuar insistindo, continuar perseverando. E como foi a experiência da Amanda Georgia, a gente precisa entender que a gente tem a ajuda do Senhor, a gente pode orar, a gente pode buscar o Senhor, e quando a gente não se sentir suficiente, Ele vai completar o que nos falta. Ele vai nos ajudar. O que nos falta, Ele vai nos ajudar. Se nos faltar, porque às vezes a gente pensa que está faltando alguma coisa, mas na verdade não está. E a gente tem que buscar agradar o Senhor mesmo, né? Poxa, obrigado, Jovem. Eu vou compartilhar um vídeo aqui com vocês e à medida que nós assistimos esse vídeo, eu queria que vocês pudessem anotar ou pensar sobre isso, tá bom? O que que eu preciso entender e lembrar para que esses sentimentos de não me sentir bom o suficiente, de que eu não consigo alcançar certo padrão, que eu não consigo fazer certa coisa, me sobrecarregue e me faça pensar que eu não tenho lugar na igreja, que a igreja não é para mim, e que isso me torne ansioso de alguma forma, tá bom? O que que eu preciso entender para que isso não aconteça, tá? E eu queria ouvir os pensamentos de vocês depois desse vídeo. Deixa eu ver aqui. Aí, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo aí, vendo? Sim. Ah, então tá bom. Que alguém perguntou se caiu ali. Assustei. Então vamos lá. We often ask ourselves, am I good enough as a person? Or will I really make it to heaven? Of course, there's no such thing as being good enough or earning our salvation. But it is normal to wonder if we are acceptable before the Lord. In life, sometimes we become discouraged. We think silently, I can't do all these things, or I will never be as good as all these people. We must stop comparing ourselves to others. We torture ourselves needlessly by competing and comparing. We falsely judge our self-worth by the things we do or don't have, and by the opinions of others. If we must compare, let us compare how we were in the past to how we are today, and even to how we want to be in the future. It will be a
opinion of us that matters is what our Heavenly Father thinks of us. What He expects of us is to try. But you have to really try. Really trying means doing the best we can, recognizing where we need to improve, and then trying again. Repeatedly doing this, we come closer and closer to the Lord. We feel His Spirit more and more, and we receive more of His grace. Now, none of us can do this on our own power. None of us will ever be good enough, save through the merits and mercy of Jesus Christ. But because God respects our agency, we also cannot be saved without our trying. Sincerely repent, God really will forgive us, even when we have committed the same sin over and over again. As Elder Jeffrey R. Holland said, however many chances you think you have missed, however many mistakes you feel you have made, I testify that you have not traveled beyond the reach of divine love. It is not possible for you to sink lower than the infinite light of Christ's atonement shines. Let me be direct and clear. The answers to the questions, am I good enough and will I make it, are yes, you are going to be good enough. And yes, you are going to make it as long as you keep repenting and do not rationalize or rebel. The God of heaven is not a heartless referee looking for any excuse to throw us out of the game. He is our perfectly loving Father who yearns more than anything else to have all of His children come back home and live with Him. That is His work and His glory. Vocês conseguiram identificar aí com essa mensagem? Pode compartilhar no chat ou pode ligar o microfone e falar. No vídeo, ficou difícil ler porque estava numa cor que às vezes aparecia as pessoas e cobria. Não dava para ler 100%, mas assim, as pessoas, às vezes elas se começam, o que eu consegui assimilar algumas coisas aí do vídeo, né? Ele falando que às vezes nós começamos a comparar nós com outras pessoas, né? E começa a ver aquela pessoa fala melhor que eu, aquela pessoa sabe mais que eu, e você acaba se rebaixando, né? Se desprezando também, achando que você não consegue, né? Então, esse tipo de pensamento pode vir à medida que nós fazemos esse tipo de comparações, né? Não é ruim você comparar, mas assim, o que só não é ruim é quando você se acaba se deixando de lado, né? Achando que você não é capaz, né? Ele falou também que a gente não está sozinho, né? Como até você falou no começo, né? E isso é bom a gente pensar, né? Dessa forma, sempre tem alguém para nos ajudar. E também falou sobre o Salvador, Jesus Cristo, né? É por meio dele que nós conseguimos superar todas as dificuldades, as situações da vida. Isso faz parte, né? E também, assim, algo que pode também nos ajudar a sair mais fortalecido numa situação como essa, né? É a gente lembrar, tem uma escritura que fala sobre isso, que está no livro de Mórmon, que fala que se os homens vierem a mim, mostra-lhe sua fraqueza. Então, quando fala homens e mulheres, todas as pessoas, né? Então, como é que nós podemos vir ao Senhor e o Senhor nos mostra a fraqueza para a gente, né? E lá na frente ainda responde, né? Diz que eu dou a fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes, né? E minha graça baixa a todos que se humilham perante mim. Então, porque caso se humilhe perante mim, tenha fé em mim, então farei com que as coisas fracas tornem fortes para eles. Então, essa escritura aqui me fortalece quando eu penso que tem um Senhor ao meu lado, né? Mas, assim, nós temos que realmente buscar o Senhor, né?
nessas horas difíceis. Buscar. E ele vai nos mostrar a fraqueza para que nós possamos ser humildes, reconhecer que nós dependemos dele, nós precisamos a cada dia orar, precisamos buscar ele através da Isso. Escritura, ir para a igreja, renovar nosso convênio. A partir do momento que a gente reconhece isso, a gente vai ficar mais fortalecido, né? Aí não vai se livrar dessas coisas, não vai ficar realmente liberto, mas a gente vai ter força para poder encarar e prosseguir avante. Esse é o objetivo, é prosseguir, não desistir, né? E a partir do momento que a gente deixa de fazer essas coisas, de confiar no próprio Senhor, a gente acaba enfraquecendo, né? Acaba ficando doente, acaba ficando triste, né? É isso. Isso, tudo isso, Washington. Éter 12 e 27, né? Muito bom aí essas coisas que você citou. E é importante, né, essa questão de... É importante que lembrar que a comparação, quando a gente se compara com as outras pessoas, isso não é bom, muitas vezes. Às vezes. E nós aprendemos que se a gente tiver que se comparar, que a gente possa se comparar como nós éramos ontem, possa se comparar com nós mesmos, como nós éramos ontem, como nós estamos hoje. E a ideia é que a gente possa continuar progredindo, que a gente possa continuar melhorando, né? E que a gente possa lembrar que o Senhor está conosco, né? Muito bom, muito bom. Obrigado, Washington. Alguém tem algum Ele falou também sobre a perfeição, né? Que ninguém é Sim, perfeito, nem vai ser nessa vida, né? Só o Senhor mesmo é perfeito mesmo. isso, né? E às vezes a gente busca muito isso, né? E isso acaba nos frustrando muitas vezes e nos tornando ansiosos, né? Trazendo sentimentos ruins para nós, né? Que acabam nos prejudicando muitas vezes, né? E a gente precisa dar uma acalmada, né? Não pensar dessa forma. Obrigado, Washington. Algum pensamento a mais? Alguém gostaria de compartilhar? Jack? No vídeo, né, eu lembrei de uma situação que eu passei recentemente. É, eu fui convidada a ministrar um devocional no acampamento das moças. E o devocional era sobre o bosque sagrado, né? Sobre a primeira visão. E quando eu recebi, né, esse convite, eu fiquei bem nervosa, assim. Fiquei pensando, né? Eu acho que eu não sou a pessoa certa para dar esse devocional. Eu acho que eu não tenho muita experiência, muitas experiências espirituais. Eu acho que eu tô pouco tempo na igreja. Acabei de fazer 2 anos na igreja. Eu acho que eu não tenho um testemunho ainda sobre isso. E eu fiquei muito pensativa, né? Mas eu aceitei. E eu lembro que um dia anterior, né, do devocional, ia ser bem de manhãzinha, eu fiquei. Eu orei bastante, né, o Pai Celestial, pedi uma resposta, pedi que ele me orientasse, né, e pedi conselho também a algumas pessoas. E o Lucas, né, meu marido, falou: presta teu testemunho durante esse devocional, né? Eu sei que vai ser muito bom. As pessoas vão sentir a presença do Espírito Santo. E foi o que eu fiz, eu prestei meu testemunho. E eu senti que realmente tudo que aconteceu ali, né, foi realmente algo muito espiritual. Eu senti uma força realmente de que o Pai Celestial ali, ele estava falando por mim, sabe? Que realmente não me senti como se fossem as minhas palavras, era como se ele estivesse falando. E ali eu também adquiri um testemunho, né, dessa doutrina. E eu fiquei muito feliz de ter aceitado, de ter cumprido, né, a vontade do Pai Celestial, de ter feito, né, algo que eu achava difícil, mas que ele sabia, né, ele sabe da nossa capacidade, ele sabe do nosso potencial. E mesmo que a gente ache que às vezes a gente não sabe o que a gente é inferior a uma pessoa que está na igreja há muitos anos, mas isso não é verdade. O Senhor, ele nos capacita, então
Nós devemos apenas obedecer, né? Estarmos dispostos a servir sempre. Obrigado, Jaque. Se você, se você pudesse, assim, em uma declaração, poder resumir para nós como essa experiência pode fortalecer mais a tua fé e a tua confiança no Salvador Jesus Cristo, o que você podia compartilhar conosco? E sempre que eu adquiro um testemunho, eu fortaleço a minha fé no Evangelho restaurado, sabe? Porque antes eu tinha muito temor ao Senhor. Eu era de outra igreja e eu achava que realmente eu sabia tudo sobre Jesus Cristo. Mas sempre que eu ganho uma experiência, um testemunho, eu lembro de que eu estou na igreja verdadeira, de que esse é o Evangelho restaurado e é o lugar perfeito para eu estar, né? Eu fico muito feliz de ter encontrado esse lugar e eu tenho cada vez mais certeza e confiança de que o Pai Celestial, ele conduz essa igreja, de que tudo que é falado aqui é verdadeiro e eu não tenho nenhuma dúvida de que eu estou no lugar certo e que eu gostaria muito que todas as pessoas também encontrassem esse lugar, né? Pudessem reconhecer essa verdade. Certo? Obrigado, Jaque. E obrigado pelo seu testemunho, por essa experiência, né? Eu queria também me juntar a você e compartilhar meu testemunho, né? E eu sei, amigos, eu também já tive experiências como a da Jaque, sabe? De não se sentir muito adequado para fazer certas coisas, mas mesmo assim ir lá e fazer. E eu sei que o Senhor, à medida que nós fazemos a vontade dele, ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar a superar, escalar aquelas montanhas que a gente falou no início da aula, né? Ele não vai nos deixar sozinhos. Eu sei que se nós confiarmos nele, a mão dele vai nos ajudar a vencer as nossas ansiedades, os nossos temores, né? A acalmar nosso coração. Sei que o Senhor tem esse poder para fazer isso, e Ele vai fazer isso por nós. À medida que a gente agir com fé e confiar nele, né? Obrigado, Jaque. Murilo? De uma parte do vídeo que eu me identifiquei muito foi que a gente sempre procura, tipo, a gente fica se comparando muito com as outras pessoas. E eu me identifiquei muito, porque às vezes, tipo, eu olho para alguma pessoa, ou olho para a roupa de alguém, ou para o cabelo de alguém e falo, nossa, eu queria ter o cabelo daquela pessoa. E eu fico, tipo, me comparando muito. Às vezes até o próprio testemunho de uma pessoa, de alguém, fico me comparando, até me espiritualmente. E às vezes até me sentindo mal. Então, quando ele falou que em vez da gente, quando a gente chegar a esses momentos, a gente não tem que ficar falando, ah, será que a gente vai conseguir fazer isso? Será? Não, a gente deve responder, fazer as perguntas, responder as perguntas de tipo, é, eu vou fazer, sim, eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir chegar no meu objetivo, porque realmente esses são os meios da gente conseguir, né, melhorar e conseguir alcançar nossas metas. E é isso. Isso. Quando a gente tiver esses pensamentos, né? Será que não? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser sim? Nós somos bons o suficiente. Cada um de vocês são bons o suficiente. Testifico disso. Nós podemos conseguir. Na verdade, não há nada que nós não podemos fazer quando Deus está conosco. Nós podemos conseguir, né? Podemos conseguir escalar as montanhas, né? É nossa vida. Obrigado, Murilo. Depois, seguindo no seu discurso, o Helder ele vai compartilhar uma experiência que seria até um caso da vida real dessa aula do filho dele, né? Ah, queria compartilhar aqui essa experiência muito pessoal que ele contou da família dele, do filho dele. E aí eu queria, ao lermos aqui essa experiência, eu queria que a gente tentasse identificar algumas lições, alguns princípios, algumas práticas
que podemos aplicar a nossa vida, tá bom? A nossa vida ou em ajudar alguém que está passando por algo semelhante, tá? Então vamos fazer aqui vamos ver aqui esse caso da vida real. Ah, aqui. Maria, na escuta, câmbio. Maria, Maria. Sabrina, Oi. consegue ler para nós? Sim. Eu ia pedir, Sabrina, eu vou pedir para você ler o primeiro parágrafo ali e eu vou pedir para o Murilo ler o segundo, tá bom? Então, devido a severos ataques de pânico, a ansiedade e a depressão, nosso filho voltou para casa depois de apenas 4 semanas na missão. Em nossa condição de pais, foi difícil lidar com a decepção e a tristeza, pois havíamos orado muito pelo sucesso dele, como todos os pais. Queremos que nossos filhos prosperem e sejam felizes. A missão deveria ser um marco importante para o nosso filho. Também nos perguntávamos o que outras pessoas iriam pensar. Não imaginávamos que o retorno do nosso filho seria infinitamente mais devastador para ele. Sabiam que ele amava o Senhor e desejava servir, mas ainda assim não foi capaz de fazê-lo por razões que ele não compreendia. Em pouco tempo, ele passou a sentir total desespero, lutando contra a culpa profunda. Ele não se sentia mais aceito, sentia-se espiritualmente insensível. Ele passou a ser consumido por constantes pensamentos suicidas. Washington, consegue ler ali até o ministrar a nós? Enquanto se encontrava nesse estado irracional, nosso filho acreditava que a única saída era tirar a própria vida. Foi necessário o auxílio do Espírito Santo e de uma legião de anjos em ambos os lados do véu para salvá-lo. À medida que ele lutava pela vida durante essa época terrivelmente difícil, nossa família, os líderes da ala, os membros e os amigos fizeram de tudo para nos apoiar e para ministrar a nós. Georgia, pode ler os dois últimos? Nunca senti tamanha manifestação de amor. Nunca senti tão profundamente e de modo tão pessoal, o que significava consolar aqueles que necessitam de consolo. Nossa família sempre será grata pela essa demonstração de amor. Não consigo descrever os incontáveis milagres associados a esses acontecimentos. Felizmente, nosso filho sobreviveu, mas foi necessário muito tempo e muitos cuidados médicos, terapêuticos, espirituais, para que ele fosse curado e aceitasse que é amado, valorizado e importante. E o que chamou a atenção de vocês aí nesse caso da vida real? Você consegue identificar alguns princípios ou práticas aí que nós podemos aplicar em nossa vida ou em ajudar alguém que passa por um desafio assim? Posso voltar no slide anterior também. Assim, por amor de Cristo, né? Mediante as pessoas, os pais, né? Os amigos, né? Ele fala que teve uma multidão de anjos, foi necessário uma multidão de anjos, né? Para poder ajudar, né? Mas os anjos também foram as pessoas que estavam com ele, animando, né? Chegando lá junto, né? Que não foi fácil,
mas assim, com a presença, né? Aí que a gente vê a importância de nós ser mais presente na vida das pessoas, não estar apenas, mas ser presente, né? E como é importante a gente estar junto, né? Às vezes você compartilhar um pensamento, compartilhar uma mensagem é importante, mas você estar junto com a pessoa naquele momento Sim. lá, isso é mais importante ainda. Às vezes você não pode falar nada, mas você está lá se importando, visitando, isso aí faz uma diferença muito grande. Lembrar disso, né? Que a gente tem anjos disponíveis para nos ajudar. Tem anjos desse lado e do outro lado do véu. E também nós podemos ser esses anjos, né? Como o Washington falou, será que a gente pode ser um anjo? Tem alguém que está precisando, que está perto de nós, que a gente pode ser um anjo na vida dessa pessoa, né? Obrigado, Washington. Sabrina e depois a Jaqueline. Eu achei uma parte interessante logo no início, no slide, onde ele falava que ele, né, a esposa dele, ficaram muito tristes, meio que decepcionados, né, por causa que o filho dele estava voltando. E eu acho que isso gera muita pressão, tanto em cima do jovem que está indo para a missão, como em cima dos pais, porque a gente já tem essa visão de que a gente precisa ir, principalmente os rapazes, né? De que precisa ir, tem que fazer tudo certinho, cumprir os 2 anos. Só que a gente acaba esquecendo que justamente a gente está pressionando aquele jovem a ser, digamos que, perfeito. Que é uma coisa que a gente não vai conseguir ser nessa vida, né? Então, já tem toda essa pressão. Aí o jovem tenta procurar apoio justamente na família. Aí a família já tem essa visão. Nossa, ele voltou antes. Em vez de acolher, lógico, eles acolheram, né? Mas a primeira reação deles foi ficar triste pela volta do filho. Né? E pensar, o que as outras pessoas vão pensar da nossa família, porque ele voltou de missão mais cedo. Né? Em vez de voltar os olhares para quem realmente está precisando, que é o filho. Ali, em vez de colocar toda essa pressão, ensinar que é um mandamento que precisa ter o desejo profundo do coração, né? E não colocar toda uma pressão, tipo, tu vai ter que ir porque tu precisa ir, tu não tem escolha. Eu acho que eu cheguei a comentar em outra aula sobre isso também, né? É aquele fato de entender sobre o mandamento, né? A gente entender o significado de estar cumprindo aquilo e não simplesmente cumprir no automático. Isso realmente gera muita pressão em cima das pessoas. E não simplesmente o fato de ir para a missão, né? Mas como qualquer outro mandamento. Tipo, como se tipo, a gente fosse obrigar outra pessoa a cumprir o mandamento sem que ela entendesse o real significado, né? Então, acho que vai muito das pessoas também procurarem ajudar o próximo a entender mais sobre os mandamentos e sobre o amor sincero do Pai Celestial que ele sente por cada um de nós, né? Porque a gente cumpre os mandamentos como uma forma de amor por ele. E o mesmo amor ele demonstra pela gente, né? De inúmeras formas. Como eles falaram, né? Os membros acolheram eles, ajudaram eles e apoiaram de toda forma possível. Né? Então, em vez de eles terem aquela visão, nossa, o que eles vão pensar da gente, né? Os membros ajudaram eles, né? E não falaram mal, não saíram falando da família deles, né? Pelo esse fato. Né? Mas a gente principalmente tem que se voltar para a nossa família, para a gente cuidar um do outro. É dali que vem o exemplo, né? Os pais dão esse exemplo para os filhos, né? Não tem toda essa pressão. E o Evangelho de Jesus Cristo é amor, é a demonstração de amor que ele tem por cada um dos seus filhos. Legal, Sabrina, muito bom, sabe? Teu comentário me fez ver aqui essa rede de apoio, né, que a gente tem, né? Assim, a primeira rede de apoio que a gente deveria ter é o lar, né? São nossa família, os nossos pais, né? Às vezes a gente não tem esse apoio. Nesse caso aqui ele teve, né? Mas às vezes não tem, né? As pessoas, às vezes a gente não encontra essa rede de apoio no lar. Mas
essa rede de apoio na igreja, né? Nos nossos líderes, nos boas amizades da igreja, nos serviços da igreja. A igreja tem alguns serviços de ajuda emocional, né? Para ajudar os membros da igreja, né? Mas o Senhor preparou, né? Essa rede de apoio para lidar com esses desafios aí, né? Que são devastadores, né? Causam muita dor, muito sofrimento. Foi interessante que você falou que não teve julgamento, né? Não teve julgamento dos pais. É diferente, né? Você se sentir triste e você julgar uma pessoa, né? Você se sentir triste, né? Por um filho que volta, mas você julgar é diferente, né? A gente não pode julgar as pessoas, né? E às vezes a gente recebe missionários na nossa ala que voltam mais cedo, a gente não sabe o motivo, nem devemos procurar saber, e a gente tem que receber eles com amor, com bondade, que às vezes eles voltam por esses desafios e pode ser devastador para eles, né? E as pessoas precisam ser bem recebidas, né? Obrigado por compartilhar isso conosco. Jaqueline? É, eu achei interessante a parte que ele fala sobre o apoio que ele recebeu da igreja e dos membros, acho que foram verdadeiros anjos, né, na vida do filho dele, de que receberam com muito amor, né, e dos líderes, né, isso realmente é muito importante, porque se a gente for parar para pensar sobre o tabu que ainda existe, né, com a depressão, é muito grande, assim, dentro da sociedade. Muitas pessoas, elas não consideram doenças mentais como uma doença. Elas acham que é frescura, que é besteira, ou então a pessoa está precisando de Deus, ou a pessoa, ela não é uma pessoa com uma energia positiva. Ela acha que a pessoa, ela precisa estar mais confiante em si mesma, mas a questão não é essa. É uma doença que é, a pessoa ela não tem essa capacidade mental de pensar sobre isso, né? E eu fico muito feliz com a igreja em relação a esse apoio que os membros têm, de ter um acompanhamento, de ter um programa, essa iniciativa da igreja de serviço com ajuda, né? De, de programas relacionados a doenças mentais, porque isso é realmente muito importante. Hoje em dia, muitas pessoas, elas precisam dessa ajuda. Eu mesma já precisei dessa ajuda e eu recebi dentro da igreja. E eu fico muito feliz de ver a importância que a igreja dá para esses assuntos, né? Que é um assunto realmente muito importante de ser discutido e que às vezes não tem a devida importância, né? Nos outros meios que a gente tem sociais, as pessoas não levam muito a sério. Mas eu gosto muito de como a igreja ela leva esses assuntos, ela coloca esses assuntos em pauta, acho que são realmente relevantes, principalmente para a nossa geração. E eu fico feliz mesmo, né, de ver, né, esses testemunhos, de saber, e eu também sou um testemunho, prova de que isso é verdade, que a igreja ajuda e as pessoas podem sim receber conselhos dos nossos líderes, que são pessoas que estão ali para nos ajudar, não só com palavras, mas podem nos ajudar é, nos orientando, com a ajuda de psicólogos, né? Realmente profissionais que vão nos ajudar. Isso é muito bom, é algo que eu gosto muito. Obrigado, Jack. Obrigado por seu testemunho aí. Como o Washington falou aqui no chat, né? As características da Igreja de Cristo, né? A Igreja de Jesus Cristo, ela é preocupada com todos os aspectos de nossa vida, né? Com tudo, né? Com a parte espiritual, emocional, temporal. O Salvador Jesus Cristo quer que nós sejamos felizes, né? Obrigado, Jaque. E esse é o seu exemplo, esse exemplo, né?
É a demonstração é uma manifestação do amor de Deus, né, por nós. E é interessante que no caso desse jovem, se desenvolveu até num certo ponto em que ele chegou no nível de querer tirar a própria vida, né? E a gente precisa cuidar disso, né? Porque às vezes, se a gente não tratar um, um problema emocional, ele pode chegar ao nível de nós querermos tirar a própria vida, ou alguém que a gente conhece querer ter esse pensamento. E por isso que nós precisamos procurar ajuda de médicos, terapeutas, continuar nos fortalecendo espiritualmente, até que até que a gente possa lidar com isso, né? Como ele falou aqui, até que ele fosse curado e aceitasse que ele é amado, valorizado e importante. Todos nós precisamos nos sentir assim. Só para encerrar, esse final aqui, para que ele fosse curado, aceitasse que é amado, valorizado e importante, eu queria só encerrar com uma declaração que é muito importante a gente lembrar, que o Adekupis que ensinou, que pode nos ajudar e que a gente precisa lembrar sempre, né? Deixa eu compartilhar aqui, vou pedir para... Murilo, pode ler para nós? Não, Murilo, não, desculpa, Washington. Posso. Para todos aqueles que são afetados individualmente por doenças emocionais, apegue-se a seus convênios, mesmo que não seja capaz de sentir o amor de Deus nesse momento. Faça tudo o que for possível e depois aguarde para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço. Obrigado, Washington. Queria encerrar nossa aula hoje com esse convite, né, do Adekupis. Para todos nós que enfrentamos desafios emocionais, se a gente não enfrenta hoje, se a gente enfrentar amanhã, ou se a gente conhece alguém que está enfrentando, a gente possa nos apegar aos nossos convênios, nos agarrar aos nossos convênios, guardar os nossos convênios, para que nós possamos ser capazes de sentir o amor de Deus. E vamos poder ver a manifestação do poder dele em nossa vida. Quando nós fazemos convênios e guardamos convênios, é como se a gente fizéssemos ligações com Deus. É como se nós tivéssemos um elo com Ele, com o Salvador Jesus Cristo. E nós nos tornamos inquebrantáveis. E eu oro para que nós possamos continuar honrando nossos convênios, que eles possam ter proeminência na nossa vida, acima de qualquer coisa e acima de qualquer pessoa, acima de qualquer circunstância. E eu sou grato por essas coisas, amigo. Eu sei que Cristo vive. Eu sei que Ele nos ama. Eu sei que Ele faz milagres. Eu sei que Ele pode nos curar. Eu sei que Ele pode nos confortar e que Ele pode nos consolar. Eu sei que Ele pode nos ajudar a escalar as montanhas de nossa vida, seja elas quais forem. Ele está conosco. E eu testifico do nosso Salvador Jesus Cristo e dessas verdades hoje para vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado.